boa tarde a todos. Antes de mais nada, queria agradecer, o Edmar já fez os devidos agradecimentos, mas eu queria agradecer mais uma vez ao Dr. Salomão, ao Dr. Paulo, ao Dr. Arendt, pela participação, por ter aceito o convite, e tenho certeza que essa mesa aqui é uma das... Todas são muito importantes, mas essa com certeza é uma mesa muito esperada em função das incertezas e do novo caminho que o gás tem daqui para frente, em todos os setores, principalmente até na convergência com o setor elétrico. Bem, eu acho que nenhum desafio do setor elétrico se compara com o meu agora, que é manter vocês acordados depois do almoço, né? E acho que vai ser... Então, nesse sentido, eu vou tentar ser um pouco... Choque, né, Zé? Não tenho ainda esse botãozinho, não está funcionando também. Então, eu vou tentar ser sucinto na minha apresentação. A ideia aqui é levantar algumas questões, várias questões sobre a indústria de gás, sobre os novos contornos dessa indústria de gás e deixar a palavra aqui para esses ilustres participantes que com certeza trarão uma contribuição muito grande aqui para o debate. Para começar, na verdade, sexta-feira nós estávamos conversando sobre todas as palestras, as apresentações, e nós ficamos conversando sobre o título da apresentação, que seria a criação de um novo modelo para a indústria de gás natural. E eu fiquei pensando isso hoje à noite, pensei, como pensar num novo modelo? Mas será que a gente tem um modelo antigo para a indústria de gás natural? Será que o que a gente está pensando, na verdade, é a montagem de uma indústria de gás natural? E eu achei isso um tanto quanto um pouco severo da minha parte, porque a gente tem sim uma indústria de gás natural. A gente tem um modelo que pode ter suas limitações, tem suas limitações, mas nós temos um modelo para a indústria de gás natural que até o presente momento contribuiu, sem sombra de dúvida, para esse rápido crescimento do consumo de gás natural, que se verifica principalmente a partir de 1999. Então, dizer que a gente não tem uma indústria talvez seja severo demais. O que a gente pode levantar é se esse modelo se adequa para as novas condições que se apresentam para a indústria de gás natural e se esse modelo é adequado principalmente para estimular a produção de gás natural não associado e em terra. É essa que eu acho que é a grande questão que a gente tem que levantar aqui. Para isso, eu resolvi dividir essa breve apresentação em 4 tópicos. O primeiro tópico é mostrar quais são as características desse desenvolvimento, desse modelo de indústria que permitiu esse desenvolvimento tardio da indústria de gás natural. Se nós formos analisar o Brasil, a indústria de gás natural no Brasil é muito recente, comparado até mesmo a alguns países da América Latina, como a Argentina, por exemplo. A participação do gás natural na matriz energética brasileira é muito pequena se comparado aos grandes produtores de gás natural que o Brasil pode vir a se tornar e tem grande potencial de vir a se tornar. O que diz o seguinte, nós temos um grande trabalho a ser feito pela frente, em função desse desenvolvimento tardio. Então, vou apresentar, primeiramente, um pouco as características desse desenvolvimento tardio, depois eu vou apresentar algumas oportunidades, as oportunidades que se colocam para atingir graus de maturidades maiores dessa indústria de gás natural. O nosso problema hoje em dia é que a nossa indústria é uma indústria muito infante, muito nascente. Então, para você atingir graus de maturidade maiores, a gente precisa enfrentar uma série de desafios que são colocados. Por fim, quais são os condicionantes necessários para nós enfrentarmos esses desafios que se apresentam? O que nós devemos fazer? Qual é o dever de casa? O que tem que ser feito? E, enfim, deixar algumas questões para serem debatidas e comentadas pelos nossos debatedores. Bem, quando a gente olha para esse desenvolvimento recente da indústria de gás natural no Brasil, é importante a gente perceber e ressaltar a grande importância que a Petrobras teve na montagem dessa indústria. Muito se critica, muito se fala da Petrobras e pouco se ressalta e se valoriza a importância que essa empresa teve no desenvolvimento tardio e rápido do consumo de gás natural no Brasil. A gente pode dizer que foi a única empresa que tinha porte
e condição de enfrentar os riscos necessários para esse desenvolvimento inicial da indústria de gás. Eu comento muito com meus alunos e ressalto essa característica da indústria de gás, que é muito complexa. Ela envolve setores que têm características comuns à da indústria de petróleo, os riscos associados à indústria de petróleo, risco geológico, risco de mercado relacionado a preço, e toda uma cadeia de infraestrutura, de economia de rede muito parecida com o setor elétrico. Então, é uma indústria muito complexa e que você não consegue compartilhar um modelo nem do setor elétrico, nem do setor de petróleo. Ela é muito própria, ela exige pensar um modelo muito próprio e característico para ela, para essa indústria. Então, é muito difícil. Os riscos envolvidos no desenvolvimento inicial da indústria são muito altos, principalmente na questão da infraestrutura de rede. E, nesse sentido, a Petrobras teve um importante papel. É claro que esse papel ele se torna ainda mais virtuoso se a gente pensar que o grande interesse de qualquer empresa de petróleo é o quê? É produzir óleo. Então, o gás natural, apesar de você ter tido uma grande participação, uma grande importância da Petrobras, a gente sabe que ele sempre entrou na margem das políticas de desenvolvimento de mercado, etc. e tal, embora tenha tido uma grande contribuição e um rápido crescimento da sua demanda. E aí entra uma outra característica, e o que explica também a importância da Petrobras nesse desenvolvimento da indústria. São as características dos nossos campos produtores, das nossas reservas. Grande parte delas, 75% mais ou menos das nossas reservas, são de gás associado, o que explica, então, a importância de uma grande empresa de petróleo também na indústria de gás natural. Então, essa é uma característica e foi uma característica do desenvolvimento recente da indústria de gás no Brasil, embora esteja mudando. Embora nossas reservas continuem sendo predominantemente de gás associado, a gente tem um grande potencial de produção, como nós vamos ver, de gás em terra não associado. E é essa a questão que se coloca daqui para frente. Como desenvolver esse grande potencial. Outra característica da indústria de gás, mas do mercado de gás, é a inserção do gás na indústria elétrica, no setor elétrico brasileiro. Essa inserção, a título só de exemplo, eu coloquei aquele gráfico ali que mostra a variação sazonal do consumo de gás ali no trecho sul do Gasbol. Ela mostra como é difícil gerir uma indústria com um grau tão grande de imprevisibilidade. E essa gestão difícil de ser feita, ela não só envolve um planejamento, uma gestão da produção, como também uma gestão e um planejamento do segmento de transporte e distribuição. Então, essa inserção, esse tipo de inserção do gás na matriz elétrica brasileira, ele cria uma dificuldade muito grande para o setor de gás. Eu não estou entrando aqui nem no mérito da importância para o setor elétrico, não cabe a mim, embora nós tivemos a oportunidade de ver que esse gás vai ter um potencial muito grande de expansão no setor elétrico, mas eu não estou nem analisando isso, só estou dizendo o seguinte: para a indústria de gás é complicado fazer essa gestão. Tá? Uma outra característica desse desenvolvimento tardio, que marca esse desenvolvimento tardio, é a integração vertical da cadeia. A gente percebe que há uma participação de um único agente, desde a área de produção, e a gente está falando da Petrobras, em função até mesmo da grande importância que ela teve no desenvolvimento dessa indústria, mas hoje ela participa com 95% da produção, mais de 90% da produção de gás. Um exemplo, a gente coloquei ali os maiores campos produtores de gás, e a gente percebe essa participação preponderante. Ela tem uma participação muito importante no transporte de gás, assim como na distribuição. Então, é uma característica desse modelo de desenvolvimento recente da indústria, essa integração vertical da cadeia, que, é claro, começa a ser repensado com a nova lei do gás. Embora ela não resolva todos os problemas, ela dá um novo quadro institucional que permite repensar um pouco esse modelo verticalmente integrado. A questão é, quem vai fazer o papel? O importante tudo bem, Petrobras diminui, mas e aí, tem alguém que vai querer fazer? A questão é essa, precisamos viabilizar essas condições também para que outros agentes queiram e possam realizar alguma dessas atividades até então realizadas pelo nosso agente preponderante.
Todas essas características da indústria de gás natural, que eu acabei de comentar, desse desenvolvimento recente, embora elas tenham sido importantes para o desenvolvimento recente da indústria, elas criam algumas limitações para o aumento do grau de maturidade. Se a gente for comparar a indústria de gás natural brasileira com a indústria de gás natural norte-americana e até mesmo europeia, a gente percebe, e até mesmo de alguns países latino-americanos, a Argentina não é um bom caso de analisar hoje, mas a indústria argentina de gás já foi uma indústria muito desenvolvida. A gente percebe que a gente precisa expandir nossa malha de transporte, a gente precisa expandir nossa malha de distribuição, a gente precisa resolver algumas questões relacionadas ao acesso ao mercado final, a gente precisa diversificar e desconcentrar a produção de gás natural. Então, existe uma série de questões ainda que precisam avançar para que a gente atinja graus de maturidade mais elevados. E aí a gente pensa que esse modelo atual talvez seja limitado no que diz respeito a estimular a concorrência, a entrada de novos agentes, como também, e claro, como consequência, definir uma política de precificação mais coerente com as questões de demanda, com a situação real do mercado e de demanda e de oferta de gás natural, ou seja, as condições de mercado de gás natural no país. Como eu falei para vocês, esse modelo ele é extremamente virtuoso no que diz respeito, o modelo anterior, ao desenvolvimento tardio da indústria. Tanto é que, se a gente for perceber, olha como a partir de 99, a participação e o consumo de gás aumentam consideravelmente. Em 2012, a gente tinha uma participação do gás na matriz energética em torno de 10%, 11%, o que é um crescimento considerável no período. Além disso, se a gente for analisar a participação do gás no setor elétrico, é claro que, tirando a hidráulica, que não tem como a gente competir em função de todos os argumentos já levantados aqui anteriormente, o gás é o segundo combustível mais utilizado na geração de eletricidade. Ele sozinho corresponde quase à soma de todos os outros combustíveis. Então, é claro que esse modelo ele foi de extrema importância para esse rápido crescimento do consumo de gás natural. Mas e o futuro? Como é que a gente pensa no desenvolvimento futuro da indústria de gás? Se a gente for olhar para o potencial de crescimento desse mercado, ele é muito grande. Pelo lado da oferta, a gente tem recursos estimados em solo não convencionais em termos de 7 trilhões de metros cúbicos e convencionais na ordem de 12 trilhões de metros cúbicos. São muitos, comparado com as reservas provadas, a gente pode ver que é um potencial muito grande a ser explorado. A Agência Internacional de Energia, na análise que ela fez, no relatório que ela fez sobre recursos não convencionais, claro, tem um questionamento sobre a metodologia de análise, mas ela coloca só na região do Paraná, da Bacia do Paraná, Solimões e Amazonas, um potencial de recurso não convencional na ordem de 7 trilhões de metros cúbicos, só nessas bacias de recurso não convencional. Então, quer dizer, tudo bem, há um questionamento aí sobre a metodologia, enfim, tem outros cálculos um pouco mais conservadores, mas de qualquer forma, é um volume muito grande de recursos a ser explorado, principalmente em terra e principalmente de gás não associado. Então, a questão é como viabilizar a expansão dessa produção, como viabilizar a expansão desse gás não associado. Além disso, é claro, o pré-sal se coloca aí, a produção offshore também se coloca como um importante potencial de produção de gás natural. A EPE estima que só do pré-sal, que a gente chama de pré-sal, que eles consideram como pré-sal, você teria ali em 2020 um potencial de produção, até anotei aqui para não esquecer, em torno de 124 milhões de metros cúbicos dias, só dessa região do pré-sal. Produção, não estou dizendo oferta interna. Claro que a gente tem que depois considerar a reinjeção, utilização na plataforma, etc. e tal, mas é um nível elevado de produção de gás natural só da região do pré-sal. Claro, então, que existe também um grande potencial de produção offshore, mas que, como nós vamos ver, ela já está uma situação resolvida, porque ela segue o quê? Ela segue a estratégia das empresas em relação à produção de óleo. Então, a questão não é essa. A questão não é da produção offshore de gás associado
A questão é a produção não associada e principalmente nas bacias terrestres. E pelo lado da demanda? Bem, pelo lado da demanda, existem estimativas que a gente possa chegar a um consumo de 246 milhões de metros cúbicos em 2035. Claro, são estimativas que vão depender, claro, do gás chegar. Então, se o gás não chegar, essa demanda nunca vai acontecer. É a questão do ovo e da galinha, que vale tanto para o transporte, como a gente vai ver, como também para a própria estimativas de demanda de gás natural. Mas, de qualquer forma, essas estimativas, esses estudos mostram que existe um grande potencial de demanda de gás que pode ser explicado facilmente. Primeiro, pela inserção que nós vimos nas mesas anteriores, que esse gás vai ter cada vez mais importante no setor elétrico brasileiro. Eu acho que ficou muito claro que, independente se o gás entra na base, se não entra na base, esse gás vai ter uma importância, uma complementariedade dentro do setor elétrico brasileiro, em função da necessidade de se manter a segurança energética, em função de nós termos esse recurso. Então, eu acho que é uma questão, a questão é o quanto ele vai entrar, mas há uma questão que existe um grande potencial, uma questão resolvida, que existe um grande potencial de penetração do gás na matriz elétrica brasileira. Além disso, esse gás é um grande fator de competitividade para o setor industrial. A gente pensa muito no setor elétrico quando pensa em gás. O pessoal do setor elétrico, quando fala gás, acha que o gás sempre vai para o setor elétrico, que não existe outro uso. Mas não é verdade. O gás tem um grande potencial de competitividade, e isso está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Hoje, um dos grandes lobbies para você evitar as exportações de gás dos Estados Unidos vem do setor industrial. Por quê? Manter o preço barato do gás é um fator de diferencial de competitividade para a indústria nacional. Então, hoje, a economia americana ela vem se reaquecendo, vem superando os gargalos da crise de 2008, em função, claro, desse preço reduzido do gás natural. Então, existe também uma componente aí de desenvolvimento econômico importante associada à maior penetração desse gás também, não só na matriz elétrica, mas também no setor industrial. Tá? Então, todas essas questões colocam um grande potencial para o gás. E aí, a gente tem que pensar nesse novo modelo. Tá bom, tem potencial de oferta, tem potencial de demanda, mas a gente já viu que o modelo atual talvez não seja muito adequado para juntar essas duas questões. Como pensar um novo modelo? Não sei, isso é que eu vou tentar descobrir com vocês, mas algumas questões eu posso levantar. Primeiro é que a Lei 11.909, que é a Lei do Gás, que foi promulgada em 2009 e regulamentada em 2010, ela coloca já um novo ambiente institucional e um novo papel de planejamento para o governo federal, para o Ministério de Minas e Energias e para a EPE, principalmente no que diz respeito à expansão da malha de transporte, que é, sem sombra de dúvida, um gargalo hoje da indústria de gás natural no país e uma condição essencial e necessária para você desenvolver campos, principalmente em regiões em terra onde você não tem ainda a malha de transporte. Tá? Então, existe aí já uma reconfiguração institucional que coloca na mão do Estado, do governo federal, um papel muito importante. Então, esse é um fato. Esse é um fato que a gente tem que considerar nessas novas condições de contorno da indústria. A segunda questão existe um grande potencial de diversificação, de desconcentração do setor, principalmente da produção de gás natural. Esse grande potencial está relacionado ao quê? A esses recursos em terra que eu já comentei com vocês. Esses recursos em solo, principalmente de gás não associado terrestre, que pode trazer possibilidade da entrada de novos agentes, como já está acontecendo. Se a gente for olhar a participação de outros agentes nas licitações em terra, é muito grande comparado à participação desses agentes em licitações offshore no que diz respeito a gás. Então, a gente percebe que esses outros agentes, principalmente empresas menores, têm se interessado, por uma questão de custo, uma questão de logística, nessa produção em terra. Então, há um potencial de diversificação e desconcentração da produção de gás natural, mas que depende de alguns fatores, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Tá bom?
O outro fato, outra nova condição de contorno é essa tendência de maior inserção do gás na matriz elétrica, como nós já falamos anteriormente. Para isso, contudo, eu tenho que responder algumas perguntas. E a pergunta é, do que dependerá, o que depende esse novo desenvolvimento, esse novo modelo da indústria de gás natural? E aí duas questões são básicas. Primeiro, aumentar a atratividade para os investimentos em upstream, principalmente em terra e de gás não associado. E segundo, resolver o problema do gargalo da infraestrutura de transporte. São duas questões essenciais. E aí, no que diz respeito ao aumento da atratividade da produção no upstream, a gente tem que dividir a análise em duas. Offshore é um problema, de certa forma, resolvido, entre aspas, porque tem a questão da infraestrutura de escoamento. Mas a viabilidade do campo, da produção, ela está diretamente associada às estratégias relacionadas à produção de óleo, quando o offshore é associado, claro. E aí eu estou considerando que grande parte do offshore brasileiro é de gás associado. É claro que isso muda quando o offshore é não associado, aí existem outras questões. Mas, no que diz respeito à produção onshore, essa atratividade passa da mitigação do que a gente chama de riscos acima do solo. Hoje, o risco acima do solo na produção de gás natural em terra ainda é muito elevado para outros agentes. E aí entra a questão, como resolver essa questão do risco acima do solo? Já que o que interessa aqui, a grande questão é como viabilizar essa produção em terra. Primeiro, a gente precisa garantir acesso aos mercados existentes para esses novos produtores. Acesso a esse mercado existente quer dizer o quê? Esse produtor ter como ou vender o gás para o consumidor livre ou como vender o gás para as próprias distribuidoras. A questão é que você tem que chegar, esse produtor, essa empresa de pequeno porte, tem que poder chegar num investidor e falar o seguinte, eu preciso de recursos para financiar a minha exploração e produção. E o investidor vai perguntar, tudo bem, qual é o potencial de produção? É aqui, já estudei, é esse. Tá, e o potencial de monetização dessas reservas? Como é que você vai fazer para vender esse gás? A que valor? Será que você vai trazer esse investimento que eu estou esse financiamento que eu estou te dando? Ele vai ter retorno? Quais são as minhas garantias? Quais são os meus riscos? Então, você precisa mitigar esses riscos para criar a condição de financiamento desses projetos, principalmente desses novos agentes. Então, são questões importantes de serem resolvidas. Uma outra questão, melhoria das condições de inserção desse gás na matriz elétrica. Como a gente viu, a inserção atual cria um risco muito grande para a indústria de gás natural. As incertezas são exacerbadas da forma como esse gás está inserido na indústria de gás natural, porque não tem previsibilidade nenhuma. Então, na verdade, a gente tem termoelétrica que você está pagando $4 o gás por 1 milhão de BTU, aquelas que você tem a própria produção, e termoelétrica pagando $15 o milhão de BTU, aquelas que dependem do GNL importado, entre aspas, né? Claro que esse gás não chega a esse valor, mas enfim. Então, a gente precisa definir melhor essa inserção do gás na matriz elétrica e criar condições de mitigar essas incertezas. E terceiro, a gente precisa pensar num modelo para o desenvolvimento das reservas não convencionais. Esse modelo não pode ser replicado do modelo americano. Não dá, a nossa indústria não tem o grau de maturidade da indústria norte-americana. Não dá para pegar aquele modelo e colocar aqui. A gente precisa de um modelo tupiniquim, a gente precisa de um modelo nosso, que se adeque às nossas necessidades, ao nosso perfil da indústria, ao nosso perfil de reservas. Tá? No que diz respeito, então, essas são as questões relacionadas ao upstream, a reduzir esses riscos acima do solo. Mas existe um outro gargalo que eu comentei com vocês, que é a questão da infraestrutura de transporte. E aí, nesse contexto, a lei do gás, ela avança em algum sentido e cria barreiras em outros sentidos. No que diz respeito ao acesso, principalmente acesso de terceiros à infraestrutura de transporte, a lei do gás é muito feliz e resolve algum dos problemas relacionados a essa acessibilidade aos gasodutos por terceiros. Mas no que diz respeito ao planejamento da expansão dessa malha, a gente tem um problema. Essa lei trouxe um problema, porque o plano de expansão da malha é um plano determinativo.
E aí você tem uma grande dificuldade de planejar essa expansão, que está se retratando aonde? Nos atrasos sucessivos da divulgação do PEMAT. Esses atrasos, eles simplesmente refletem a dificuldade que é você fazer planejamento de um gasoduto sem saber o quê? A demanda e o potencial de oferta. Como é que eu vou planejar uma capacidade de transporte sem saber qual é a demanda efetiva ou de onde vai vir a oferta de gás? Então, cria uma circularidade que a gente chama do problema do ovo e da galinha. Como é que a demanda só existe se o gás chegar? Eu só viabilizo a produção das reservas se o gás for levado ao consumidor, e o gasoduto depende que já tenha demanda e depende que já tenha oferta. O que vem primeiro? Então, nesse modelo, você criou um problema que você só viabiliza o planejamento, a expansão da malha de transporte com um papel muito ativo do Estado, ou através da compra antecipada de capacidade, para viabilizar aquele duto antes mesmo de existir um mercado ou um potencial região de oferta, ou através de subsídios diretos. Então, o que tem que se pensar é se esse PEMAT, esse plano, deveria ser determinativo ou simplesmente indicativo. Os gasodutos que deveriam surgir são esses, etc. e tal. Isso cria uma dificuldade, sim, para o desenvolvimento da indústria de gás natural e tem criado. Vide aí os atrasos sucessivos na divulgação do PEMAT. Nesse modelo, então, uma firma que descubra um reservatório numa região afastada da malha de transporte, ela tem um grande problema que ela não tem o que fazer com aquele gás, a não ser desenvolver projetos integrados de geração de eletricidade, como tem acontecido, por exemplo, na região do Parnaíba, lá no Maranhão. Tudo bem, é uma solução, mas será que é isso que a gente quer? Será que é esse o papel do gás? Não sei, estou levantando para vocês. É uma pergunta que eu deixo. O objetivo do gás é ser queimado em termoelétrica simplesmente? Ou ele também tem algum papel de desenvolvimento econômico, etc. e tal? E, por fim, eu chego aqui às minhas conclusões, que eu digo o seguinte: a expansão do mercado de gás natural depende de condições de disponibilidade e acesso ao grande potencial de recursos em solo, como nós vimos. Passa por viabilizar essa produção. Ainda existem muitas incertezas relacionadas ao upstream nacional, não só no que diz respeito ao potencial de gás proveniente da região offshore do pré-sal, o quanto desse gás vai chegar na costa para ser comercializado, quanto no que diz respeito à viabilidade da produção de gás não convencional e do próprio gás convencional em terra no Brasil. Terceiro ponto, a efetiva abertura dos mercados de gás aos novos agentes é essencial para criar condições de atratividade para essas novas empresas, para esses novos agentes que surgem no setor. Quarto, é necessário definir uma visão de planejamento da infraestrutura de transporte para aí sim determinar o planejamento dessa infraestrutura. O que você quer? Como você vai fazer esse planejamento? Qual é a visão que você tem? Para aí só depois você realmente determinar quais gasodutos vão sair e vão ser propostos. Nesse sentido, eu vou deixar aqui algumas questões em aberto para serem discutidas aqui pelos nossos membros da mesa. Acho que são questões um pouco polêmicas, mas é isso que é bom. Primeiro, qual é o papel do governo federal para além da elaboração do PEMAT? Será que existem funções para o governo federal além simplesmente do plano de expansão da malha de transporte? Qual o papel que a Petrobras vai desempenhar nesse novo desenvolvimento, nessa nova trajetória de desenvolvimento da indústria de gás natural? Terceiro, como compatibilizar a abertura desse mercado final com a expansão dos investimentos da rede de distribuição? Eu não posso também abrir o mercado final e comprometer a capacidade de financiamento e investimento das empresas distribuidoras. Eu tenho que chegar num consenso, num meio termo. Como fazer isso? É o grande mistério. Quarto, quais seriam os critérios para determinar a participação estatal no investimento em transporte? Deveria ser através da compra antecipada de capacidade ou subsídio direto? Qual é a melhor forma? Parceria público-privada? Não sei. Quais seriam as melhores formas? Quinto, como evitar que os planos de desenvolvimento sejam automaticamente associados à geração elétrica?
E aí eu estou partindo de um pressuposto de que o gás é muito importante para ser somente queimado no setor elétrico. Aí é uma visão pessoal minha, enfim. E por fim, quais seriam os caminhos para elevar a competitividade do gás perante as outras fontes energéticas, principalmente no que diz respeito a preço e acesso? Então, eu vou deixar essas questões, agradeço aí a paciência por vocês terem ficado acordados até agora, e vou abrir aqui, vou entregar para o Edmar coordenar aqui. Obrigado.